a todos, bom dia, bom evento. Seguimos aqui com as apresentações da EFD Reinf, nosso primeiro evento Responde do Reinf do ano. Para quem nunca participou ou não sabe como funciona, nós fazemos um evento Responde sempre antes da entrega das obrigações, e o formato deste evento entra a consultoria de segmentos, que eu represento, e apresenta todos os conceitos da obrigação. É um overview rápido sobre o que é a obrigação, o que ela pretende, quais são os entes tributantes, um apanhado aí geral sobre o que será essa entrega. Na sequência entram as linhas de produto. Hoje, com a gente nesse momento, a linha de produtos Proteus, que irá apresentar para vocês o que foi desenvolvido para atender esta obrigação. Então, serão demonstrações de tudo que o produto estudou e agregou ao ERP para que vocês consigam entregar essa obrigação. Junto conosco, junto com o Proteus, também estão os representantes do TAF, que é a ferramenta que permitirá a transmissão da EFD Reinf e vai responder a todos os questionamentos via chat. Os microfones de vocês estão desligados, mas vocês podem questionar tudo o que tiverem de dúvida, tudo o que precisarem de informações, se precisarem que eu repita alguma informação, ou que eu explique algum conceito, vocês podem questionar tudo via chat. Nós estamos gravando essa apresentação, então não se preocupem, ela ficará disponível para vocês no nosso canal no YouTube, lá na playlist da TOTUS Soluções, e vocês vão poder acessar sempre que for necessário. Quanto aos questionamentos, caso não dê tempo de nós respondermos todos os questionamentos online, a gente prepara uma FAQ de todas as principais questões, as mais relevantes, e também disponibiliza para vocês lá no portal TDN, na Space da consultoria, ou através também da página centralizadora da EFD Reinf. Eu vou deixar para vocês também o contato lá no chat, tá bom? Espero que o evento traga para vocês as informações necessárias, tanto da parte conceitual quanto da parte do produto. Eu sou a Luciana Freitas, para quem não me conhece, sou da consultoria de segmentos, trabalho na TOTUS já há uns 12 anos, um pouco mais de 12 anos, e sou especialista no projeto SPED como um todo. Então, acompanhei todas as implementações, desde a nota fiscal eletrônica até agora o E-Social e o REINF. A TOTUS participa de todas as reuniões de todas os GTs da Receita Federal com relação a essas obrigações. Então, nós temos todas as informações necessárias para desenvolver um bom produto para vocês, para que vocês consigam entregar com segurança essas informações, ok? Eu sei que algumas pessoas já ouviram essa apresentação conceitual, mas temos muitos inscritos nessa sala, então é necessário que a gente deixe todo mundo na mesma página, apresente os principais preceitos dessa obrigação, e aí vocês vão ver a apresentação das ferramentas, da linha de produto. Vamos lá, então. Então, o principal objetivo, como eu falei, é apresentar as características e os principais preceitos dessa obrigação e o que foi desenvolvido pela linha de produtos Proteus para atender a FD Reinf. Esse é o meu currículo, para quem precisar contatar, é só me procurar aqui dentro da TOTUS. Só mais um recadinho. Nós teremos outros eventos nesse formato, então as datas eu vou deixar aqui para vocês. O material de apresentação ficará disponível lá no portal TDN, materiais utilizados em eventos. E aí tem lá os materiais dos eventos Responde. Então essa data também ficará lá. Sempre que vocês quiserem participar de um evento Responde, entrem na nossa página, totus.com/.
webinars. Nesse portal vocês conseguirão se inscrever para qualquer evento responde de qualquer obrigação dentro daquele período. Então, para o próximo mês de maio, na linha de produtos Proteus, teremos no dia 16, das 15 às 17. E no mês de junho, Proteus, no dia 12, das 10 ao meio-dia. Se inscrevam, participem, comuniquem a todos, e aí vocês vão poder ter aí uma informação mais completa. Então, vou mostrar para vocês conceitos, os eventos, os prazos, como ficou tudo isso com o faseamento do e-social, CPRB, um pouquinho da lógica de transmissão. Eu não vou entrar no detalhe do layout, mas vou explicar o que é cada um dos eventos. O que é a tal da DCTF Web, muitos de vocês ainda não foram apresentados para ela, mas ela tem uma grande relevância aqui na entrega dessas obrigações do e-social e da EFD-REINF. E aí, observações para ficar gravado na mente de vocês o que é preciso para essa obrigação, que vai acontecer daqui para frente. Vamos começar com um pouquinho do conceito. O que é a EFD-REINF? Ela é uma obrigação que faz parte do projeto SPED, nasceu ali dentro do e-social a princípio, mas como era muito difícil a comunicação, já que os públicos são diferentes, no e-social eu tenho um público voltado a recursos humanos, voltado a departamento pessoal, e a EFD-REINF trata de pagamentos diversos, que fala de nota fiscal, de título de pagamento e de retenção dos tributos federais. Essa comunicação não estava acontecendo e a Receita decidiu criar um novo layout, tirar essas informações lá da estrutura do e-social e trazer para uma nova obrigação. Qual é o intuito? É que todos os tributos federais, num futuro breve, venham para dentro da estrutura da EFD-REINF, que as outras obrigações acessórias que hoje fazem o cálculo ou fazem a compensação, o ressarcimento, a restituição, ou que as guias de geração, guias de pagamento, onde eu faço o pagamento desses outros tributos, também venham para debaixo da estrutura da EFD-REINF. A ideia é modificar a forma de retenção dos tributos federais. A responsabilidade pela EFD-REINF é apenas da Receita Federal, né? Diferente lá do e-social. E as áreas das empresas que estão mais envolvidas nesse processo são as áreas do fiscal, do financeiro, da contabilidade, da controladoria, vai variar aí de acordo com a divisão que é feita na empresa de vocês. É muito importante que todas essas áreas se conversem, porque para entregar uma obrigação como a EFD-REINF, vocês vão necessitar de apoio de todas as áreas que envolvem pagamentos e retenção de tributos federais. Até o momento, o que nós temos de normas publicadas para a EFD-REINF é a Instrução Normativa da Receita Federal 1701, que foi publicada lá no início de 2017 e que instituiu a EFD-REINF enquanto obrigação. Depois tivemos aí no finalzinho do ano a Instrução Normativa 1767, que trouxe algumas alterações e complementações para a primeira instrução normativa. Hoje, nós estamos na versão do layout 1.3.02. Teve uma versão publicada ontem, então não deu tempo da gente colocar aqui, mas trouxe pouquíssimas alterações. Trouxe alterações apenas na estrutura de campos, na inscrição de campos dos eventos R5001 e R5011. No restante dos eventos não foram criados novos campos, não foram criadas novos conceitos, né? Apenas alguns ajustes pequenos. Então não precisam se preocupar com essa nova versão. Junto com essa versão, nós já temos publicados todas as tabelas, todas as regras de validação, manuais de orientação e do desenvolvimento da EFD-REINF, todos agora na mesma versão.
para quem assistiu o evento lá no final do ano, nós só tínhamos o layout, nós não tínhamos publicados os últimos manuais, mas agora a Receita já publicou e já estão aí equivalentes ao layout. Quem são as empresas obrigadas, né? Quais são os obrigados à entrega dessa obrigação? Todas as empresas que fizeram a opção lá atrás pela CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Todas as empresas que possuem retenções dos impostos federais, dos tributos federais. Então, estou falando aqui de imposto de renda retido na fonte, CSLL, PIS, COFINS e a contribuição previdenciária, e que incidem sobre os pagamentos diversos de pessoas jurídicas para pessoas jurídicas. Todas as empresas que prestaram ou contrataram serviços realizados por cessão de mão de obra ou empreitada. Então, note, aqui é praticamente todas as empresas do país, porque todas as empresas ou prestam algum tipo de serviço ou contratam algum tipo de serviço. E aí, automaticamente estão sujeitas à entrega da FD-REINF. Produtores rurais, pessoa jurídica e agroindústria, quando sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita proveniente da comercialização rural. Então, todas as empresas que são PJ e que são agroindústria ou produtor rural, pessoa jurídica, devem entregar aqui também a FD-REINF na comercialização da sua produção. Associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional e que recebam valores para promover espetáculos desportivos. E, em contrapartida, as entidades que promovem esses eventos envolvendo a associação desportiva ligadas a clube de futebol profissional. Aqui estou falando, gente, de todos os patrocínios, seja para evento, espetáculo desportivo, né? Quando eu falo de determinados eventos, estou falando só das promoções que são feitas por essas entidades, e quando eu falo de espetáculo desportivo, estou falando de um único evento. Vou mostrar isso mais para frente lá para vocês. Qual é a finalidade, né? Como será essa escrituração? A finalidade é que eu demonstre todos os valores de retenções dos tributos federais, aqueles que eu falei lá atrás, imposto de renda, INSS, CPRB, PIS, COFINS, CSLL. A ideia da Receita é trazer todos os tributos federais para baixo da FD-REINF, e assim por aqui fazer toda a fiscalização, toda a auditoria e gerar todas as guias de pagamento. Né? É através do REINF que eles pretendem modificar, na verdade, da REINF. A Receita briga quando a gente fala do. Através da REINF, eles querem modificar a forma e a estrutura do que a gente tem hoje com relação aos tributos federais. É fazer com que o contribuinte, através dos dados que ele transmite, tanto via e-social quanto via REINF, faça uma confissão de dívida, porque a partir de agora, a própria Receita Federal vai gerar a guia de pagamento. Ok? Isso precisa ficar claro, porque algumas informações que vocês passarem para passarem nessas transmissões, elas não serão questionáveis. Vocês não poderão fazer nenhum tipo de correção após a transmissão, a não ser que vocês tenham aí um motivo, né? Um processo judicial que suspenda o crédito, uma compensação já declarada lá na Perdicomp. Fora isso, se vocês fizeram a declaração, enviaram as informações, a partir do momento que eles informaram o demonstrativo lá na DCTF Web, esses valores não serão mais questionáveis, a não ser por meio de retificação, e aí a gente sabe como essas retificações funcionam no projeto SPED, ok? É preciso prestar muita atenção. A escrituração será baseada no que a gente teve para o e-social. Ela também é modularizada por eventos. Esses eventos eles têm começo, meio e fim, então cada um vai trazer a sua própria informação. Com isso,
a Receita vai poder receber essas informações em períodos distintos. E aí ela estabeleceu o que ela tem que receber periodicamente, o que ela deve receber sempre que ocorrer ou sempre que houver uma alteração. Isso vai facilitar não só o recebimento dessas informações, que o contrário do TXT, onde eu recebia um arquivo gigantesco, ficava difícil até na recepção pelos servidores da Receita. Aqui, como a linguagem é diferenciada, eu tenho uma linguagem em XML, eu consigo distinguir o que são cada informações e o que eu quero receber em cada momento. Por isso, optou-se por essa linguagem, pela facilidade de transmissão, de recebimento e também de conferência das informações e de auditoria por parte deles, tá bom? De acordo com a obrigatoriedade legal, então a Receita estabeleceu quais são os prazos e como ela quer, quando ela quer receber cada uma dessas informações. Este é o desenho atual, tanto do E-Social quanto da EFD-REINF, quando a gente fala aqui de entrega, de transmissão. A empresa que é responsável pelas informações, e aqui estou falando do CNPJ raiz da empresa, ela vai mandar os dados da EFD-REINF para o servidor que vai receber essa informação lá na Receita, o servidor específico da EFD-REINF. Ela vai mandar os dados e os eventos do E-Social para o servidor do E-Social e as informações referentes ao fundo de garantia serão recebidas pela Caixa Econômica Federal através da GR-FGTS. Tudo isso será consolidado pela Receita Federal e os outros entes tributantes que estão envolvidos com o E-Social e com o fundo de garantia também terão acesso a essas informações. Então, aqui estou falando de Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa Econômica Federal e fundos de garantia. Todas essas informações serão encaminhadas, já consolidadas para a DCTF Web, que além de receber essas informações do E-Social, da GR-FGTS e da EFD-REINF, também receberá informações dos sistemas paralelos que a Receita Federal já tem. E aí eu vou mostrar para vocês direitinho no desenho da DCTF Web. Mas esta é a lógica que está sendo utilizada hoje, tanto pelo E-Social quanto pela EFD-REINF. Hoje o que nós temos liberados para testes e para produção são dois sistemas, dois ambientes. Nós temos o ambiente de produção restrita, onde as empresas podem utilizar tanto para o E-Social quanto para a EFD-REINF, cada um tem o seu sistema, tem o seu ambiente de produção restrita, elas podem utilizar para testes, para o envio dos eventos, mas não conseguem fazer testes de performance, porque aqui nesse ambiente eu tenho uma menor capacidade de processamento. Eu tenho também um tempo limitado de guarda das informações. Então, de tempos em tempos, a Receita vai lá, faz uma limpeza nesse sistema, em tudo, nesse ambiente, em tudo que foi enviado, e libera para que as empresas continuem a testar. Para a EFD-REINF não é diferente, então eu também tenho aí um ambiente de produção restrita que é similar ao ambiente de produção. Ele serve para isso mesmo, para que as empresas simulem os seus cenários, a partir das ferramentas que foram criadas para entregar essa obrigação. A disponibilidade desse ambiente é de 24 horas por 7 dias na semana. Tem uma maior flexibilidade de manutenção, já que você pode ir lá testar até saturar todas as suas dúvidas, né? Já no ambiente de produção, é um ambiente destinado à entrega da informação. Então, neste ambiente, não se usa dados irreais, né, dados fictos. Eu tenho que enviar as informações corretas, porque é através deste ambiente que a Receita vai receber as informações para fazer as suas validações, as suas auditorias. Então, muito cuidado no que vocês vão repassar pelo ambiente de produção. Não façam testes nesse ambiente,
porque esses dados não serão deletados, eles serão utilizados para a futura fiscalização da Receita e dos entes tributantes que receberem a informação via e-social. Nós tivemos aí no final do ano um faseamento do e-social, e este faseamento afetou diretamente a EFD-REINF. Por quê? Como uma solução complementa a outra, por causa da contribuição previdenciária, então eu só poderia entregar a EFD-REINF numa determinada fase do e-social. Como ficou? A EFD-REINF, ela vai ser entregue os eventos iniciais, os eventos de tabela, os eventos periódicos e os eventos não periódicos no mesmo formato do e-social, né? Também tem lá eventos iniciais, eventos de tabelas, eventos periódicos e eventos não periódicos. O que cada um entrega primeiro, né? O que todo mundo entrega primeiro? Para o e-social, primeiro foram os eventos de tabela, depois os eventos não periódicos, junto com os eventos periódicos do e-social. Entrega-se todos os eventos da EFD-REINF. A EFD-REINF sofreu alteração no prazo de envio. Por quê? Ela não poderia ser entregue junto com as tabelas e junto com os eventos não periódicos, mas ela tem que ser entregue na sua integralidade com os eventos periódicos. A única exceção é o evento 2070. Por quê? Este evento foi postergado e até este momento não há prazo para sua entrega. A Receita Federal pensa em 2019, mas ela só vai publicar um ato normativo divulgando a data de entrega desse evento a partir do segundo semestre. Então, por enquanto, este evento está apenas postergado, não há data para ele. Mas todos os outros eventos da EFD-REINF, tabelas não periódicos e os periódicos, deverão ser entregues no momento da entrada em produção da empresa. Ele não sofreu faseamento como o e-social. Depois serão entregues a DCTF Web e o novo fundo de garantia. Olá, 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 vocês estão me ouvindo? Agora sim? Ok. Vou continuar. Quais são os prazos de entrega? Eu parei aqui nos prazos de entrega, tá? Não passei ainda. Perfeito. Então, o que vai se entregar primeiro, né? Como ficou esse faseamento? Primeiro, lá para o e-social, tá? Entregamos os eventos de tabela para as empresas que entraram em produção agora em janeiro. Estamos na fase dos eventos não periódicos e vamos entrar a partir do mês de maio nos eventos periódicos do e-social. Junto com os eventos periódicos, entregaremos todos os eventos da EFD-REINF. A única exceção é para o evento 2070, que não temos prazo ainda para entrega, porque ele foi postergado. A Receita espera receber essas informações, espera conseguir receber essas informações a partir do próximo ano, mas ela só vai divulgar, através de um ato normativo, o prazo de entrega desse evento a partir do segundo semestre. Na sequência, entregaremos a DCTF Web e o novo fundo de garantia, e por último, os eventos de SST, que estão ligados lá ao e-social. Como ficarão os prazos, então, para estas entregas? Para as empresas que faturaram em 2016, então o faturamento que está sendo contabilizado para a entrega tanto do e-social quanto da EFD-REINF é o do ano de 2016, onde vocês verificam essas informações na entrega da ECF que foi feito o ano passado, relativa ao ano exercício de 2016. É nesta ECF que vocês vão verificar qual foi o faturamento da empresa de vocês. Então, se vocês declararam lá que o faturamento foi superior a 78 milhões, vão seguir a seguinte sequência. Tabelas do e-social, janeiro de 2018. Não periódicos do e-social, março de 2018. Periódicos do e-social e EFD-REINF, maio de 2018.
DCTF Web e Fundo de Garantia, através da GR-FGTS, a partir de julho de 2018. E em janeiro de 2019, os eventos de SST. Então, todas as empresas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões deverão seguir esta sequência. Para as empresas que faturaram em 2016 até 78 milhões, vão seguir a seguinte sequência de entrega. Tabelas do E-Social, julho de 2018. Não periódicos do E-Social, setembro de 2018. EFD-REINF e periódicos do E-Social, novembro de 2018. Janeiro de 2019, SST, DCTF Web e GR-FGTS. Então, esta sequência é para as empresas que faturaram em 2016 até 78 milhões. Por último, ficaram os órgãos públicos de administração pública direta ou indireta, que entregarão tabelas do E-Social em janeiro de 2019, não periódicos do E-Social em março de 2019, periódicos do E-Social e EFD-REINF em maio de 2019 e os eventos de SST do E-Social, DCTF Web e GR-FGTS em julho de 2019. Gravem a sequência e verifiquem o que vocês entregaram na ECF. Lembrando, aqui a gente falou dos órgãos públicos, mas de administração pública, direta ou indireta. Os órgãos públicos que não são de administração pública ou que têm economia mista, eles entregam de acordo com o faturamento. Ok? Qual é o prazo de envio, né? Quando eu devo fazer as transmissões? Os arquivos periódicos, os eventos periódicos, tanto do E-Social quanto da EFD-REINF, são mensais e devem ser entregues para o E-Social até o dia 7 do mês subsequente, para a EFD-REINF até o dia 15 do mês subsequente. Mas não era dia 20? Era, mas a Instrução Normativa 1767, lá no seu artigo 3º, fez a alteração do prazo. Por que esse prazo foi alterado? A contribuição previdenciária deve ser paga no dia 20, então seria humanamente impossível que alguma empresa conseguisse transmitir a EFD-REINF, transmitir a DCTF Web e realizar o pagamento da contribuição previdenciária no dia 20. Por isso, o prazo foi alterado para a EFD-REINF. A DCTF Web, se eu não me engano, também continuará no dia 15. Parece que não haverá alteração. Então, as empresas entregarão a EFD-REINF e a DCTF Web até o dia 15 do mês seguinte, do mês subsequente, e até o dia 20 deverão fazer o pagamento total da sua contribuição previdenciária. Vamos falar um pouquinho agora da CPRB, né? Em qual situação estamos na CPRB? Quem conseguiu acompanhar pôde perceber que tivemos aí algumas modificações, algumas medidas provisórias, e eu vou explicar para vocês o cenário de hoje. Para quem fez a opção, o que vai entregar se nada mudar até o mês de maio, tá bom? Então, quem fez a opção pela desoneração da folha de pagamento, fez essa opção lá em 2011. E a partir de 2015, ela conseguiu optar entre continuar a ter este benefício, né, da desoneração da folha, ou voltar para a forma anterior, que era fazer o pagamento dos 20% sobre a folha, dos 20% da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. O ano passado tivemos algumas medidas provisórias, né? Tivemos a edição e a publicação da medida provisória 774, que que tirou algumas empresas do cenário da desoneração da folha e deixou apenas as empresas de construção civil, de obras de infraestrutura, as empresas de transporte, que é transporte de passageiros, e aí ferroviário, rodoviário, ou metroferroviário, e as empresas de comunicação, de radiodifusão sonora e imagens e jornalísticas.
Essa medida provisória foi revogada antes da perda da sua eficácia, antes de vencer o prazo lá de 120 dias para a sua votação, e foi revogada por outra medida provisória, a 794. A medida provisória revogadora perdeu o efeito, porque não foi votada a contento, né, ao tempo que deveria, que é o prazo de 120 dias. A medida provisória anterior vigorou por mais 2 dias, e aí entrou em cena um projeto de lei, que é o 8456, ele foi publicado o ano passado e ainda está em tramitação. Não se sabe se haverá tempo hábil para o Congresso votar isso antes da eleição. Se não houver tempo hábil antes da eleição, durante o período de eleição e troca de governos, é que isso não vai acontecer. Né? Vai ser muito difícil de esse projeto ser votado ainda esse ano. Mas se for, apenas estas empresas terão aí continuarão no benefício da desoneração. Enquanto nada acontece, o que está em vigor é a lei anterior, que é a 15546 de 2011. É ela que vigora hoje até a votação do projeto de lei, que é a 8456 de 2017. Existe muita briga em torno desse projeto de lei, muita briga entre as empresas e das empresas com o governo federal, porque muitas empresas serão prejudicadas com a saída da desoneração da folha, e elas querem permanecer. Então, enquanto isso não se resolver, acredito eu que este projeto não será votado. Mas está aí para vocês acompanharem, ela continua em tramitação. A última vez que eu olhei, a semana passada, já havia sido montada uma comissão mista para sua votação, mas nada havia acontecido ainda, eles não haviam começado a discutir o projeto. Tá bom? Isso é mais informativo para que vocês possam acompanhar. Vamos falar agora do layout e da lógica de transmissão. Esse é o layout dos eventos da EFD Reinf. Então, a princípio, vocês têm lá as informações do contribuinte, que são as informações da empresa. Não tivemos alteração nesse evento. Vocês vão mandar todas as suas informações, assim como mandaram já no e-social. Tabelas de processos administrativos e judiciais. Aqui faço um adendo. A empresa, a partir de agora, como um todo, passa a controlar todos os processos seus, os processos próprios, quanto os processos vindos de fornecedor. Né? Vocês vão ter que mandar para a EFD Reinf todas as decisões, seja a decisão de liminar ou decisão da sentença, vocês precisam informar a Receita e os entes tributantes do e-social em que pé está esse processo, né? Qual foram as decisões tomadas e as alterações dessas decisões. Por quê? Por que informar o seu e informar, além do seu, aqui na EFD Reinf, do seu fornecedor? Quando o fornecedor entra com um processo que suspende a exigibilidade do crédito previdenciário, a tomadora de serviços, ela é solidária, então ela pode optar entre pagar aquele valor que o prestador dela deixou de pagar, e aí na decisão da sentença, ela deixa de responder solidariamente, porque ela fez a quitação do débito, e aí só a tomadora, a prestadora responde, no caso dela perder o processo. Ou então, ela pode, junto com o fornecedor, decidir não fazer a quitação do débito, não pagar nenhum valor, e aí ela responde, se a decisão for desfavorável, ela responde junto com a tomadora, com juros, correções e multas advindas do atraso do pagamento. Tá? Então, esse é um motivo que as empresas precisam controlar também os processos do fornecedor. Né? E como vão ter que informar todos os passos de decisão, vão precisar aí agora ter acesso a essas informações de ambos os lados, do seu processo próprio e do processo do fornecedor.
Evento 2010, que são os eventos dos serviços tomados, então eu, empresa, enquanto declarante, preciso demonstrar no evento 2010 todos os serviços que eu tomei. E no evento 2020, todos os serviços que eu prestei, seja ele cessão de mão de obra ou empreitada. 2030 são os eventos, os recursos recebidos por associação desportiva, e aqui eu estou falando de recursos advindos de patrocínio. Sabe aqueles nomes que vêm nas marcas das camisas, que aparecem durante os jogos dos campeonatos paulista, brasileiro, ou de outros campeonatos que estas associações participam? São esses nomes que eu vou informar aqui, são esses recursos que eu vou informar aqui nos eventos 2030 e também nos eventos no evento 2040. Né? O que eu vou informar no 2040? Os recursos repassados para a associação desportiva. Quem vai informar esse evento? Todas as empresas que patrocinaram alguma associação desportiva de futebol profissional. Importante lembrar que futebol amador ou outras associações desportivas que não mantenham um time, uma equipe de futebol profissional, não entram no REINF. Tá? Só entram no REINF as associações que possuem uma equipe de futebol profissional. Evento 2050, que é a comercialização da produção rural de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Pessoa física está no e-social. Empresas que, para alguns estados, emitem nota fiscal, mas são consideradas pessoas físicas, independente de ter CNPJ, também está no e-social. Não está aqui. Por quê? Para a Receita Federal, ela é considerada pessoa física, mesmo tendo CNPJ. Isso acontece aqui no estado de São Paulo e acho que em mais algum estado, mas não são todos que obrigam a empresa produtora rural a ter um CNPJ. 2060, contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Né? As empresas mandam via EFD Contribuições essas informações lá no bloco P. Então, a partir do momento que todos os contribuintes estiverem em produção na EFD REINF, o bloco P deixará de existir e as empresas deverão enviar essas informações da CPRB apenas na EFD REINF. O evento 2070, que são as retenções na fonte de todos os tributos federais, através dos pagamentos diversos, com incidência desses tributos, ainda não entrou em produção, não vai entrar em produção, provavelmente não entrará esse ano, e aí aguardamos o ato normativo da Receita, informando qual será o prazo da entrada em produção deste evento. Eventos de reabertura e fechamento, 298 e 299, e o evento 3010, que é a receita do espetáculo desportivo. Aqui serão informados todos os espetáculos desportivos que geraram receita e que incidem a contribuição previdenciária naquela alíquota diferenciada de 5%. Eu só envio aqui no 3010. Quando eu vou enviar essa informação? Em até 2 dias úteis após a ocorrência do espetáculo desportivo. O espetáculo desportivo não está ligado diretamente a um evento de futebol. Tá? A associação deve ter uma equipe de futebol profissional, mas o evento pode ser um evento relacionado ao vôlei, um evento relacionado ao basquete ou a qualquer outro esporte, mas e vai precisar estar relacionado aqui. Mas este evento não está diretamente ligado a um evento desportivo de futebol. Apenas a associação é que terá que ser de futebol profissional. O evento 5001 e o 5011 são as consolidações, né, as bases dos tributos consolidados, 5001 por contribuinte, 5011 por apuração, por período. E o evento R9000, que é a exclusão de eventos. Né? Então, temos aí um total de 15 arquivos, 15 eventos diferentes, cada um com seu começo, meio e fim, que deverão ser transmitidos com a seguinte lógica. Lá no e-social,
todas as informações referentes à folha de pagamento e pagamentos de pessoas físicas, distribuídos em eventos periódicos, não periódicos e tabelas. Lá na FD-REINF, todos os pagamentos de pessoas jurídicas e todas as retenções de tributos federais, distribuídos em eventos periódicos, não periódicos e na tabela de processo judicial. Tudo isso vai ser consolidado, cada um em seu servidor, cada um em seu arquivo, e enviado para a DCTF Web, que fará a geração da DARF, da Contribuição Previdenciária. Neste momento, apenas a DARF de Contribuição Previdenciária. E aí, num segundo momento, a FD-REINF também vai enviar dados do imposto de renda retido na fonte para que a DCTF Web possa gerar uma DARF de pagamento deste imposto. E num terceiro momento, vai acontecer a migração também do PIS, COFINS e da CSLL. Então, nesta primeira fase da FD-REINF, né, até uma estabilidade aí, a Receita tem um prazo mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos para essa estabilidade. Até essa estabilidade, neste primeiro momento, será gerada pela DCTF Web apenas a DARF da Contribuição Previdenciária, que vai se substituir aí a GPS. Vamos falar um pouquinho da DCTF Web, né? Quais são as mudanças? Então, as informações da FD-REINF com relação à contribuição previdenciária complementarão as informações do E-Social com relação também a esse tributo. Juntas, elas serão encaminhadas para a DCTF Web. A DCTF Web vai substituir, junto com o E-Social e a FD-REINF, a GFIP e também a GPS, e vai permitir a geração de uma DARF, né? Porque, já que eu não tenho mais a guia da Previdência Social, o pagamento deverá ser feito no modelo DARF. Esse é um modelo inicial, né? Um modelo preparado para gerar o pagamento da contribuição previdenciária. Como vai ficar, então? Antes do E-Social, nós tínhamos lá a GPS. Após o E-Social, após a implementação da REINF e com a entrada em produção da DCTF Web, nós teremos todas as informações da contribuição previdenciária referente às relações de trabalho do E-Social, no E-Social, encaminhadas para a DCTF Web. Por outro lado, todas as informações sobre a retenção deste tributo que vierem da FD-REINF, encaminhadas também para a DCTF Web. A DCTF Web ainda vai receber dos sistemas paralelos, da PertComp, dos sistemas de parcelamento, da DCTF, todos os valores que eu tiver declarado nesses outros sistemas da Receita Federal, farão uma integração automática com a DCTF Web. E aí a DCTF Web vai gerar uma DARF. Nesta DARF, então, o que eu vou ter? Que eu vou ter demonstrado, eu contribuinte, eu vou ter o valor total da contribuição previdenciária, valor dos terceiros, da folha de pagamento, das prestações de serviço, dos serviços tomados. Desse valor total, eu vou ter os valores que foram compensados por estes outros sistemas, vou ter também os valores que foram suspensos pelo processo judicial ou por um processo administrativo, e vou ter o valor líquido a pagar. E aí, este valor líquido a pagar é o que será gerado na DARF. A única contestação que poderá ser feita na DCTF Web é quando a empresa tiver um processo suspendendo a exigibilidade do crédito, porque aí ela vai ter que informar o valor que está suspenso para que a DCTF Web demonstre o valor líquido a pagar, já descontando os valores de suspensão. Quando o processo tiver decisão de sentença, né, tiver aquela decisão já transitada em julgado, sem possibilidade de contestação, a própria DCTF fará o cálculo já com multas e juros e correções e tudo que vier estabelecido do processo, ok? Como ele vai fazer isso? Através das tabelas lá 1070, S1070 do E-Social, R1070
da EFD-REINF. Ela vai ter lá o passo de decisão que o processo está. E através desse passo, ela vai mandar o valor integral caso a empresa tenha perdido o processo. Observações importantes, que isso deve ficar gravado para vocês. A DIRF continua em vigor pelo menos até 2019. Por quê? Porque eu tenho parte das empresas obrigadas a FD-REINF que entram em produção em maio e a outra parte só em novembro. Então, a Receita não vai conseguir, se tirar a DIRF do ar a partir de agora, não vai conseguir receber as informações de abril a maio ou de abril a novembro. Ela precisa ainda da DIRF. Então, pelo menos até 2019, concomitantemente com o E-Social e a FD-REINF, as empresas também deverão transmitir a DIRF. A GFIP só será substituída quando a DCTF Web entrar em produção para todos os contribuintes. Então, até que o último contribuinte, lá no mês de novembro, tenha entre em produção, entre na fase da obrigatoriedade, ainda teremos GFIP. Provavelmente, então, o ano que vem, a empresa ainda transmitirá a GFIP. A DCTF Web não substituirá a DCTF Fiscal. Pelo menos não nesse primeiro momento. Quando tudo isso estiver estabilizado, quando todos os contribuintes tiverem segurança e quando a Receita Federal tiver segurança das informações, aí ela vai descontinuar a DCTF fiscal. Mas isso não acontecerá nesse primeiro momento. O bloco P da FD Contribuições deixa de ser obrigado a partir do momento que o último contribuinte transmitir lá a FD-REINF. Então, lá no mês de novembro, quando entrar a próxima fase da FD-REINF, a Receita Federal pretende publicar um ato normativo extinguindo ou tirando da obrigatoriedade, o bloco P da EFD Contribuições. O evento 2070, ele é o responsável direto pela substituição da DIRF. E aí, como eu falei, terá um ato normativo publicando a sua obrigatoriedade, que não acontecerá este ano. O ato normativo será publicado no final do segundo semestre, mas o evento deve entrar a partir do próximo ano apenas. Ele está sendo refeito, tá? Para quem não entendeu o motivo dessa postergação, o evento R2070, ele não atende às necessidades das empresas, de algumas empresas, e também não atende às necessidades da própria Receita Federal. Então, ele será remodelado, será refeito, ele terá o mesmo formato XML, mas terão outros campos, terão outras informações. Enquanto isso não acontece, eles não conseguem entrar com este evento no ar para a substituição da DIRF realmente. Então, eles preferiram postergar o evento, reformulá-lo, para depois deixá-lo preparado para a entrada em produção. O contribuinte continuará a realizar as suas compensações através da PERDComp. Este será integrado à DCTF Web. Essa integração será automática, tá? O contribuinte não precisará entrar no sistema da PERDComp, pegar os valores e depois passar esses valores para a DCTF Web. Não. A Receita já preparou essa integração, então ele deve receber aí do sistema da PERDComp todos os valores que a empresa compensou, ou fez restituição ou ressarcimento por lá. E aí ele vai integrar esses valores diretamente na DCTF Web. Não há uma multa pré-determinada para a FD-REINF, assim como também não há uma multa pré-determinada para o E-Social, e assim também como não há uma multa pré-determinada para as outras obrigações do projeto SPED. Eu tenho um valor, uma penalidade, uma sanção na lei do projeto SPED. E também tenho os valores de multas, os valores de sanções
todas as normas dos tributos federais. São essas multas, são estas penalidades que incidirão sobre a não entrega, sobre a entrega incorreta ou sobre os valores omissos da EFD-REINF. Então, prestem atenção no que está sendo infringido, qual tipo de infração que a empresa está cometendo. Por quê? Porque acarretará multa dos tributos federais e a multa pela não entrega de uma obrigação do projeto SPED, pela não entrega, pela entrega incorreta ou pela entrega omissa de informações. Por último, vou deixar aqui para vocês um canal que é o portal TDN, onde a gente publica todos os materiais, onde vocês têm acesso a rever o evento de acordo com a linha de produtos, né, que vocês pertencem, e onde vocês têm todos os materiais que a consultoria de segmentos publica com relação ao conceito, com relação à norma, tirando dúvidas e explicando para todos os clientes internos e externos da TOTOS o correto funcionamento. Tá? Além disso, vocês têm uma página centralizadora, eu já vou deixar o endereço para vocês no chat. Essa página centralizadora da EFD-REINF funciona da mesma forma que a página centralizadora do E-Social. Vocês terão todos os acessos às informações do que a gente fica sabendo nas reuniões, do que é preciso informar, do que é preciso transmitir para vocês. Também tem acesso aos vídeos, às gravações desses eventos Responde, através do YouTube, na playlist da Toto Soluções. Então, acessem, assistam quantas vezes for necessária e nos mandem os seus questionamentos via chat. Eu vou ficar por aqui, estou na sala com vocês, vou ficar respondendo as questões referentes ao conceito da obrigação e vou deixar vocês agora com a linha de produtos Proteus, para que eles demonstrem o que foi criado para atender essa obrigação. Muito obrigada pela participação de todos. Bom dia a todos. Meu nome é Graziele Paro, represento o módulo SIGAFIS. Todos estão me ouvindo bem? Isso para atender o FD-REINF, tá bom? A primeira alteração que teve no módulo SIGAFIS foi o complemento de empresas. Esse é um cadastro novo que a gente criou para que sejam colocadas informações referente às filiais para atender as diversas obrigações fiscais, como o E-Social e FD-REINF. Para o REINF, existem 4 campos que são importantes, que é o Código Nacional de Obras, o tipo de obra, para quando a filial é uma obra, e também tem um indicativo de associação desportiva, caso a filial seja uma associação desportiva que mantenha um clube de futebol profissional. E também tem o indicativo de comercialização da produção, que é para quando a entidade pertence ao Programa de Aquisição de Alimentos. O cadastro é realizado através da rotina FISA 137. Também teve uma alteração no processo referenciado, que é através da rotina Mata 967, onde ele foi reescrito. Eu vou mostrar a telinha como ficou para vocês. A gente incluiu novos campos lá para que atenda o FD-REINF. Os principais campos foram o indicativo do tributo. Então, quando eu tiver um processo, eu vou ter que dizer de qual tributo é este processo. Também tem o indicativo da autoria da ação judicial. Tem o indicativo de suspensão, o código do indicativo de suspensão e o indicativo de depósito do montante integral. Se essas informações não forem preenchidas, não é possível fazer a entrega do FD-REINF, tá bom? Então é bem importante que estejam todos preenchidos. Também teve uma alteração no complemento do documento fiscal na parte de processos referenciados. Hoje a gente vai lá e coloca o processo que a gente tem referente a este documento, e também tem um novo campo, que é o campo de valor, que é para informar o valor não retido daquele tributo por item de nota fiscal. Então, agora eu vou informar o processo judicial ou administrativo por item de nota fiscal. Aqui a gente colocou um exemplo de cálculo, que é o mesmo exemplo que tem no manual do FD-REINF, onde a gente tem um exemplo de valor bruto de nota fiscal de R$ 1.000. A gente tem algumas deduções que deduz da base de cálculo.
tá? Colocamos como exemplo R$ 120, então a base da contribuição previdenciária passa a ser R$ 880. Onde que eu informo essas deduções? Hoje, no Proteus, eu informo no campo C6, igual está demonstrando no slide, e para as notas fiscais no D1 e na D2 para as notas fiscais de saída. Essas informações já tratam no Proteus há algum tempo, não teve nenhum tipo de alteração referente à forma de cálculo do INSS, tá bom? A gente só está demonstrando o exemplo de cálculo, mas não teve nenhuma alteração. Nesse exemplo, a gente tem aqui um valor de retenção com 11% de R$ 96,80. E a gente colocou também o valor de retenção de subcontratadas, que também já existe no Proteus, né? Então, a gente colocou um valor de R$ 10 aqui como exemplo. E também tem o valor de retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante. Esse valor onde que eu informo? Esse valor eu vou colocar lá no complemento da nota fiscal, lá no processo referenciado. Então, vai ter o item da nota fiscal, o processo referenciado e o valor que deixou de ser pago pelo contratante, tá? E aí, qual que é o valor final da retenção? É o 96,80 que eu tinha calculado antes, menos o valor que já foi retido pela subcontratada. Eu vou fazer a demonstração dos cadastros do Proteus para vocês verem como ficou. Só um instante, por favor. Aqui a gente está mostrando um pedido de venda com aqueles valores demonstrados de cálculo de INSS, aqui com o valor final de R$ 86,80. Aqui no próprio pedido de venda, eu consigo informar as deduções da base e o valor de abatimento de subcontratada. Aqui esses R$ 10, que é o valor de abatimento da subcontratada, e o valor de abatimento da base de cálculo está aqui em R$ 120, tá bom? Aqui é a nota fiscal, que a gente já faturou essa nota, e aqui é o processo referenciado, onde eu vou demonstrar o item da nota que eu estou colocando este processo, o número do processo, e aqui o valor que eu deixei de recolher, que é R$ 20, igual o exemplo que a gente mostrou anteriormente. Essa é a nova tela de processo referenciado que a gente disponibilizou para vocês, tá? Ela é um pouco diferente do que tinha antes no produto, aonde eu vou ter aqui em cima o número do processo, o tipo, a data de validade, o início e o final. E aqui embaixo todos os detalhes que pedem nas obrigações acessórias e os campos específicos para o FDRINF que estão aqui no final, que é o quê? O tributo, o indicativo de suspensão, o indicativo de suspensão de exigibilidade e a questão do depósito em montante integral. Então, são importantes para preenchimento, senão não é possível integrar com o TAF e nem fazer a entrega da obrigação. E esse daqui é o cadastro de estabelecimento, onde eu posso informar o código da obra, o tipo da obra, se é ou não associação desportiva e o pertencimento ou não do programa de aquisição de alimentos, tá? Então, se a empresa de vocês, a filial de vocês, se enquadrar nessa situação, precisa fazer esse cadastro também, tá bom? Que tem influência para entregar o FDRINF. Eu vou mostrar aqui também o relacionamento de códigos de serviço, porque no FDRINF tem a tabela 6, que é específica para código de serviço. Então, quando vocês prestarem ou tomarem serviços, precisa fazer o cadastro do relacionamento dos códigos de serviço aqui nessa tabelinha. Ela também já existia no Proteus, ela não foi alterada, apenas colocamos o campo do tipo de serviço aí que é referente à entrega do FDRINF. Então, é importante que vocês façam esse cadastro. Agora eu vou passar a apresentação para a Karen, ela vai representar o módulo do SIGAFIM e vai fazer a demonstração dos próximos cadastros. Obrigada. Bom dia, estão me escutando? Meu nome é Karen, eu sou analista do financeiro. Vou falar um pouquinho sobre as mudanças que teve no financeiro para atender o REINF e também um pouquinho do que foi feito no faturamento, tá bom? Bom, sobre o Cadastro Nacional de Obras, né? A gente pode ver que lá no Registro 2010, no Registro 2020, tem essas informações que ele pede de informação do Cadastro Nacional de Obras, o CNO.
né? O que é o CNO? Vai ser hoje as obras, né, são emitidas pela matrícula do SEI. O CNO vai ser a substituição do SEI para a obra, né? E aí, o que acontece? Como que a gente pensou, como que ia funcionar o controle de obra no Proteus? Poderia ser por filial, no caso lá pelo complemento do FISA 137 que a Graziane mostrou. Você pode informar a obra por filial ou no movimento, tanto no pedido de venda, na nota fiscal, no projeto ou no título, tá? Então foram criados esses campos para a obra que eu vou mostrar mais para frente. E o cadastro também de obra também foi integrado com o RM Top, através de mensagem única e Procedure. Outra alteração que também teve no faturamento foi a criação do campo tipo de repasse no pedido de vendas e na nota fiscal. Além disso, também foi criado o campinho de programa de aquisição de alimento lá no cadastro de cliente para poder identificar para o registro R2050 se esse cliente pertence ao PAA, né? Então, deixa eu só mostrar aqui. No Proteus. Só um instantinho. Bom, aqui já estamos aqui no pedido de vendas. Então, a gente pode observar que no pedido de vendas foi criado o campo tipo de repasse no item. Esse campo tipo de repasse seria para fazer o envio dos registros 20 e 30 do REINF, que é o recursos recebidos por associação desportiva. Então, imagina que eu, como filial, sou uma associação desportiva, né, que está configurado lá no complemento de empresa, como uma associação desportiva, e recebi um patrocínio, uma receita para algum evento, né? E esse tipo de receita é o tipo de repasse que nós temos aqui. Deixa eu só localizar o campo. Só um instantinho que minha tela não está clicando. Alteração, só para mostrar o campo. Novamente aqui. Aqui está. Então, nós temos aqui as mesmas opções que estão lá no layout do REINF, para quem teve a oportunidade de dar uma estudada no layout, as mesmas opções que estão lá, estão aqui, do 2030 e 2040, né? Então, para caso do pedido de venda, é para o 2030 essa informação. Além disso, então, como a gente tinha falado do Cadastro Nacional de Obras, deixa eu mostrar o cadastro. Fechar essas telas do fiscal que a gente já exibiu para vocês. Bom. Entrar no módulo do PMS. Então, no PMS, em cadastro, nós temos aqui o Cadastro Nacional de Obras. Esse cadastro aqui, então, nós temos aqui a informação se vai ser uma empreitada, se essa obra é uma empreitada total, uma empreitada parcial, o tipo de inscrição é CNO. Se for um CNPJ, você vai informar CNPJ e informar aqui o número do CNPJ, tá? Se o proprietário é pessoa física ou jurídica, e qual que é o CPF ou CNPJ desse proprietário. E neste campo aqui nós temos que ele é um tipo de obra própria, ou seja, essa é uma obra, é um cadastro de obra minha, uma obra minha, ou essa é uma obra de terceiros, ok? Então, esse Cadastro Nacional de Obras, vai haver uma integração com o TOP, tá? Para o TOP preencher esse cadastro via mensagem única ou Procedure, ok? Uma vez preenchido o cadastro, eu posso informar que esse pedido de venda, por exemplo, se refere a uma obra. Então, para isso, a gente vai preencher aqui no pedido de venda, tem um caminho CNO. Aqui está. Então, se eu informar aqui o código do CNO para essa obra, eu estou falando que esse pedido de venda se refere a um serviço para uma obra. Tá? É isso que vai diferenciar se é um serviço normal para um CNPJ ou para um CNO. Isso no pedido de venda. Essa informação, uma vez que informada aqui no código no pedido, essa informação será carregada para a nota e, consequentemente, também para o título, tá? Uma observação também
no pedido de vendas, né, ele também é integrado com o projeto do PMS. E lá no cadastro do projeto, eu também posso informar esse código de CNO. Então, eu vou entrar aqui no projetos, só para mostrar para vocês o campo. Bom, então aqui no cadastro de projeto, a gente pode associar um projeto à obra através do campo do código CNO, que foi cadastrado nesse cadastro do Cadastro Nacional de Obras. Aqui na guia Outros, nós temos aqui a consulta F3 para o Cadastro Nacional de Obras. Então, isso vai significar o quê? Que esse projeto é um projeto de obra. Se esse projeto for gerar um pedido de venda, essa informação será carregada para o pedido de venda e, consequentemente, para a nota fiscal e para o título, tá bom? Lembrando que é assim, imagina que esse pedido de venda pode ter mais de um projeto, tá? Se, no caso, tiver mais de um projeto, o que tem que acontecer? Ele tem uma validação para que seja projeto de mesma obras, tá? Não pode ser obras diferentes. Também é importante frisar, apesar que a gente não vai mostrar o compras aqui, né, esse código CNO, esse mesmo código CNO que tem no pedido de venda, também tem no compras e também vai ser levado para notas de entradas e para contas a pagar, tá bom? Para seguir essa mesma linha. Bom, sobre o faturamento, basicamente foram essas alterações. Então, houve o Cadastro Nacional de Obra, os campos de obra no projeto e no pedido de venda, né? E o tipo de repasse. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o financeiro. Do financeiro, a gente criou, já na versão de outubro, né, na versão de 2017, o complemento do imposto. Então, acredito que vocês já devem ter visualizado essa tela, pois já está, né, no portal já faz algum tempo, tá? O que a gente fez foi implementar algumas coisas a mais, né, para atender o REINF, tá bom? Então, o que é o complemento do imposto? Você vai configurar, são configurações que você vai fazer alguma ação em cima do cálculo do imposto, seja ele na base, seja ele no valor calculado do imposto. Então, eu posso adicionar, posso subtrair, tanto na base como no valor. Eu posso fazer uma série de coisas, tá? Só que o que é importante? O sistema vai te permitir fazer qualquer coisa, tá? O importante é que você configure esse complemento do imposto conforme a legislação. No caso, conforme a legislação do INSS, tá? Aqui nesse link do cadastro de complemento do imposto, eu até coloquei alguns exemplos de configuração para, por exemplo, o INSS, que são informações legais para o INSS. Por exemplo, abatimentos, abatimento por retenção de subcontratada, processos judiciais. Então, essas configurações, a gente já até deu exemplos de configurações lá no portal do TDN para poder cadastrar, tá bom? Futuramente, a gente vai fazer uma melhoria para já vir essa tabela já pré-configurada com as configurações básicas do INSS, né? E aí a pessoa pode alterar conforme necessidade, mas é importante configurar conforme a legislação. Não pode ficar configurando de qualquer jeito, porque vai chegar a bater isso lá no REINF, ele vai negar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês depois o complemento do imposto. Esse cadastro, depois de cadastrar dessa configuração, é esse cadastro que a gente vai usar lá no complemento do título, para informar se eu vou abater, eu vou adicionar valor ao INSS, calculado do título. Então, no complemento do título, isso tanto para contas a pagar como para contas a receber, a gente criou lá em outras ações, né, do título, são duas tabelas. A FKF, que é o complemento do título, onde vai ter alguns campinhos sobre retenção CPRB, o código da atividade econômica, o tipo de repasse para o registro 2030 e 2040, suspensão de INSS, indicativo de 13º, que ainda não entrou, mas será utilizado para o 2070, e o tipo de serviço, que seriam para os registros 2010 e 2020. Tá? Além disso, tem a outra abinha chamada de impostos versus títulos, que é a nossa tabela FKG, onde eu vou informar o complemento
do imposto cadastrado, né? E aí informar os valores. Tá? Então, nessa telinha a gente pode informar complemento de material, alimentação e transporte, de processo judicial, administrativo, aposentadoria especial e retenção por subcontratado. Só uma observação, esse complemento do título, né, de impostos versus títulos, ele é somente para o título avulso, tá? Uma vez que o título é oriundo da nota fiscal, de uma nota fiscal, essa informação de processo judicial, de retenção de subcontratada, de abatimentos por material, alimentação, enfim, algum abatimento na base do INSS, essa informação ela tem que estar lá na nota fiscal, tá bom? Esse é somente para o título avulso. E também, aproveitando, falando sobre a aposentadoria especial, né? No título avulso, a gente resolveu a aposentadoria especial no complemento do título. Posteriormente, será lançada uma nova expedição com a aposentadoria especial no pedido e no compra que vai para a nota fiscal, tá? Então, vocês têm que entender assim, as informações de título avulso estão no título. As informações do título oriundo de notas estarão na nota, tá? Temos que deixar claro isso para o REINF. Então, aqui um exemplo que está, inclusive, no TDM, tá? Do financeiro. Imagina que eu criei lá um complemento do imposto, né? Somente para o imposto do INSS, mas futuramente a ideia é utilizar para outros impostos, assim que possível. Então, imagina que a gente fez uma ação de dedução, aplicação em cima do valor calculado do imposto. Eu vou informar um valor e não um percentual referente a um processo judicial, tá? Então, imagine o seguinte, eu tenho um processo judicial que me suspende da retenção de INSS, né? Por X valor. Pode ser um valor 100%, total, como pode ser metade, enfim. É um valor que você deve informar. Então, imagina que eu tenho um processo judicial que me suspende da retenção desse INSS. Então, eu quero lá no meu título, eu quero que ele vá para o REINF informando que, olha, eu tenho que reter, eu tenho um título lá de 10 mil que calculou os 1.100 de INSS, que seriam os 11%. Né? Então, a minha base original, 10 mil, meu valor original de INSS é 1.100. Imagina que eu tenho um processo judicial que me fala assim, não, eu não preciso reter, eu tenho um processo judicial ou administrativo em andamento que me permite não reter R$1.000 desses 1.100. Então, vou lá no complemento e informo esses R$1.000, portanto, o que ficou calculado como retenção, né, de INSS são os 100. Será gerado um título de R$100 de INSS, tá? Porém, o valor original continua os 1.100. O valor da retenção é 1.100, mas conforme o complemento falando que assim, eu não devo pagar 1.000, eu vou gerar um título de INSS de 100, tá ok? Outra coisa importante também é sobre o saneamento da base, né? Nós temos lá também no link lá do TDN, todos esses links aqui, eles estão na página centralizadora que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Para quê? Para preencher o cadastro de fornecedor corretamente, o cadastro de cliente corretamente, o título, o tipo de serviço lá no título, para poder ser enviado ao REINF. Só um instantinho, vou mostrar aqui no financeiro. Só um instante. Vou fechar o cadastro aqui de obras. Bom, o cadastro de processos referenciados utilizado no título é o mesmo utilizado para o fiscal, é um cadastro único, tá? Assim, a gente já utilizava, no título a gente já existia, né, um campo lá para o processo, para associar o título ao processo judicial, mas era apenas informativo. O que a gente fez agora com o complemento é que, conforme você configurou esse complemento, ele toma ação em cima do valor calculado do INSS, mas o processo judicial é o mesmo utilizado do fiscal, tá? É esse cadastro aqui. Então, lá no financeiro, deixa eu entrar aqui no financeiro. Dentro de cadastro, nós temos aqui o complemento do imposto, que é a tabelinha FKE. Então, aqui, ó, nesse cadastro, a gente vai configurar o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, do processo judicial. O tipo de imposto hoje está apenas o INSS, como eu falei. A ação,
eu posso deduzir um valor de alguma base ou do valor calculado, eu posso acrescentar um valor à base ou ao valor calculado, ou apenas pode ser informativo, ou seja, eu tenho um processo judicial, eu tenho que informar um valor, mas eu não quero que mude o meu cálculo da retenção lá no meu do título de INSS, mas eu quero que essa informação vá ao REINF, então eu tenho como uma opção de informativo, tá? Então vocês podem ver que a gente pode fazer uma série de configuração aqui, basta configurar conforme a legislação, tá? Então, aqui temos dedução, acréscimo e informativo. Em cima da onde que eu vou fazer essa ação? Em cima da aplicação, ou seja, eu posso fazer essa ação em cima da base de cálculo do INSS ou em cima do valor calculado do INSS, tá? Carteira. Se essa regra somente se aplica à carteira a receber ou carteira a pagar ou ambas. Calcula por. Esse calcula por vai significar o seguinte, se eu informar um valor, lá no meu complemento do título versus imposto, eu vou informar um valor, vou digitar um valor mesmo, né? E esse valor vai afetar diretamente a minha aplicação, seja na base ou no valor calculado. Agora, se eu informar um percentual, o campozinho aqui do percentual será habilitado para você informar o percentual. Um exemplo para uso disso seria aposentadorias especiais, que imagina assim, eu tenho um acréscimo, né, em cima do valor, quando eu tenho uma aposentadoria especial de 4%, em vez de ser 11%, eu tenho que ter 4% a mais. Então, esse percentual de 4% a mais seria informado aqui, no percentual, tá? E no caso da ação, eu vou selecionar se é um processo, no caso, esse complemento é para um processo, mas se fosse aposentadoria, ia selecionar aposentadoria especial de 15, 20, 25 anos. Ok? E essa informação é importante para quê? Configurado isso, é isso que vai determinar em qual casinha, em qual campinho isso vai lá para o REINF, tá ok? Vai para o TAF e para o REINF. Então, vamos pensar que uma vez configurado o nosso complemento do imposto, lá no meu título, isso tanto para pagar como para receber é a mesma funcionalidade, eu vou mostrar aqui no apagar. Então, já tem um título aqui cadastrado para vocês. Eu incluí um título de R$10.000, né? Ele calculou os meus 1.100 de INSS. Só que o que acontece? Aqui está R$1.000. Por quê? Porque aqui em outras ações, em complemento do título, eu informei um complemento do imposto, falando que esse título tem uma ação, ou seja, tem um processo judicial, no caso de valor de R$100. E esse é o meu processo, tá? Então, assim, eu tenho uma dedução, no caso da minha configuração, uma dedução em cima do valor. Então, se eu tinha calculado 1.100, menos os R$100 aqui, vai ficar os 1.000. Por isso que está aparecendo R$1.000 do valor do INSS. Se fosse informativo, eu poderia informar os R$100 aqui e ia manter o valor de 1.100 lá no título, ok? Além disso, nós também temos aqui o campinho aqui, ó, tipo de serviço. Essa informação é a que vai para o layout do 2010 e 2020, tá? Essa mesma tabelinha aqui que temos aqui é o campinho, essa tabelinha é a tabelinha 6 do REINF. E o tipo de repasse, que é para o 2030, 2040, a tabelinha do tipo de repasse. Então, é aqui que vocês vão classificar o título para qual registro ele deverá ir, ok? E também o código do CNO. Se eu quero falar, esse título aqui se refere a uma obra, eu vou informar que ele se refere a uma obra, informando aqui. Tá? Então, por isso que está os R$1.000 aqui. Bom, então, uma vez assim, cadastrada a nota, cadastrado os títulos, né? O que acontece? Existe o extrator fiscal e o que a gente fez? A gente unificou, no mesmo extrator que vocês estão acostumados, né, de enviar as notas fiscais, foi adaptada para também levar os títulos do financeiro, tanto a pagar como a receber. Então, a gente colocou aqui no nosso menu do financeiro, assim como já existe lá no fiscal, a chamada do extrator fiscal. Bom, então essa aqui é a telinha do extrator, que vocês já devem conhecer, quem conhece as notas já deve, né,
está familiarizado com essa tela. Aqui, no final, foi incluída aqui a seleção de títulos a receber e seleção de títulos a pagar, por duas opções, pela data de contabilização ou pela data de emissão, né? Ou seja, pelo campo EMIS1 ou pelo campo emissão, ok? O que é importante aqui, na hora de vocês selecionarem essa data? Uma vez selecionado data de contabilização, vamos sempre usar a data de contabilização. Uma vez selecionado data de emissão, vamos sempre usar a data de emissão. Por quê? Para não ocorrer de algum título deixar de ir ou ir repetido por existirem datas diferentes e a extração ocorrer em momentos diferentes. Tá? Então, é igual a DIRF, né? Quem já gera DIRF no financeiro sabe, lá, quando a gente seleciona a data, a gente tem que sempre selecionar a data em todos os meses. É a mesma coisa aqui, ok? Então, aqui nós temos a tela também referente do extrator de filtro, que vocês já devem estar acostumados. Uma outra coisa que foi acrescentada no extrator, vou mostrar para vocês, ó. Tem um layout para seleção para exportação e aqui foi criado aqui o cadastro de recibo, ou seja, os títulos, né? O T154 é o que vai levar os títulos e o cadastro de obras. Eu vou mandar extrair e depois eu vou fazer uma observação lá no TAF. É importante que quando for fazer a extração fiscal, é importante que tenha configurado o TAF, tá? Seja ele como um módulo, para quem já tem Proteus, na 12.1.17, ou apartado, que seria o caso, por exemplo, de quem vai estar na 11, por exemplo, terá que usar o TAF apartado, porque o TAF para o REINF só teremos na 12.1.17. Então, terminou. Ele sempre vai exibir essa informação que é necessário configurar o complemento de empresas lá no TAF. Sim, quando vocês forem instalar o TAF, a primeira coisa que vocês vão fazer é o cadastro de complemento de empresa, para falar assim, olha, a minha filial 01 é a filial 01 do TAF, a minha filial 02, né, ou DNG 02 é a minha filial 02 no TAF. É um cadastro de Depara, que além dessas informações de Depara, também tem algumas informações complementares que estão nesse cadastro, como, por exemplo, a definição de qual é a filial matriz, tá? Porque se a gente for ver o REINF, ele deverá ser entregue pela filial matriz, ok? Então, nós temos aqui, vamos agora lá no TAF, só para vocês entenderem, deixa eu voltar aqui no apresentação. O que foi feito no TAF nessa primeira entrega que a gente teve? O envio do R1000, o envio do 1070, o envio do 2010, do 2020 e o do 9000, que é a exclusão. Nós iremos entregar nessa segunda fase, né? A data toda está no nosso site aqui no TDN, tá? Nós iremos entregar as próximas entregas do... Deixa eu ver se está aqui. Que seria o restante, que seria o 2030, 2040, o 3010, 2050, 2060 e o 5000 e o 298, reabertura e 299, fechamento, tá? Então, o que vai acontecer no TAF? O TAF ele vai receber essas informações que a gente gerou no extrator, tá? Uma vez que ele receber, esses títulos, os títulos do RP vai para o cadastro de títulos do TAF, assim como o cadastro de nota vai para o cadastro de nota do TAF. Uma vez dando essas informações lá, tem uma rotina de apuração de dados no período, onde ele vai pegar consolidar todo esse título e toda essa nota do período para gerar a informação para o REINF. Okay? Então, uma vez a gente feita a apuração, a gente tem essa informação do que a gente vai enviar para o REINF e aí a gente vai fazer o envio pelo TAF. Que vai ser a geração do XML e gerar isso para o TAF. E também é importante que para o REINF é necessário ter o TSS instalado, a versão 3.0 ou superior. Ok? Então, vamos lá. Vou sair da apresentação, eu vou mostrar aqui. Então, vamos para o TAF.
Bom, conforme eu tinha falado, é importante na primeira configuração do TAF estar cadastrado o complemento de empresa, né? O complemento cadastral de empresa. Algumas informações que a gente colocou lá no extrator fiscal, ela vem para cá, tá? Aquelas informações, elas acabam vindo para cá. Só que a gente tem que informar nela também quem que é a filial matriz, quem que vai ser a filial que vai entregar, o contribuinte que vai entregar essa informação, o REINF para o governo. Então, a gente configura aqui na MSP, se a gente visualizar ela, pronto. Aqui, ó, o campinho de opção de matriz. Eu tenho que definir lá no TAF, no complemento, quem que será a filial matriz, né? A dona da raiz do CNPJ, tá? E se a gente for verificar aqui, muitas informações vêm lá do extrator, tá? Assim como algumas outras informações você deve preencher aqui, né? Então, a gente tem uma abinha aqui do e-social. Então, como eu estava dizendo, é necessário configurar o complemento de empresa e definir quem é a filial matriz, ok? Aí, o que precisamos configurar no TAF? No wizard de configuração do TAF. Esse wizard de configuração do TAF, ele vai verificar se as tabelas autocontidas estão atualizadas ou não, ok? Então, aqui está atualizada, a tabela, minha tabela autocontida. Se não tiver, vai estar escrito como não atualizado e você vai seguir o wizard normal, que ele vai fazer a atualização. Aqui, nas configurações iniciais. No caso do Proteus, vamos pensar que a gente vamos utilizar o TAF como módulo, então seria uma integração via DBC mesmo, banco a banco, tá bom? Se a gente for pensar nas outras linhas, elas utilizam o Web Service também. Então, ela estaria marcada aqui a opção de Web Service. E, no caso de nenhuma das duas, tem também a opção de importação de arquivo. Eu gerar um arquivo lá na minha base, pegar esse arquivo no formato do layout do TAF, né? E importar através do TAF. No nosso caso, a gente vai ser banco a banco. Aqui a gente vai ter que informar qual que é o EDBC, né, criado do meu RP, ou seja, do Proteus, para ele fazer o quê? Para ele poder comunicar com essa base, para pegar essas informações que foram geradas lá no extrator, porque quando a gente gera o extrator, ele gera as informações dentro da TAF ST1, né? E aí ele vai pegar essas informações que estão na TAF ST1 e mandar para a TAF ST2 que pertence ao TAF. E dessa tabela TAF ST2 é que ela vai mandar para a tabelinha de fatura do TAF, para a tabela de notas fiscais do TAF, tabela de processos do TAF, tá bom? Então, uma vez configurado o ADBC, é só clicar em processar as configurações realizadas, ele vai atualizar as autocontidas, caso não esteja atualizado, e vai fazer essa conexão. Nesse momento, ele está criando o quê? Está criando a TAF ST1 lá no seu RP e está fazendo a criação de tabelas da autocontida e tudo mais. Então, aqui ele deu como sucesso. Então, está mudo? Estão me escutando? Alô? Estão escutando? Estão escutando? Bom, agora, também a gente tem que configurar o TSS, porque é o TSS que vai ser o responsável por envio do XML ao governo, assim como é feito também por rede social. Tá? Então, uma vez instalado lá o TSS 3.0 superior, você configurou o TSS, você deve informar o seu link de TSS aqui. O que a gente tem nessas duas opções? Para o ambiente social e para o ambiente do REINF, né? Então, aqui, onde a gente configura, tanto para o social como para o REINF. Ou seja, isso significa que eu posso estar em produção no social e eu posso estar em pré-produção no ambiente REINF, ok? O serviço do TSS tem que estar de pé, né? Bom, o certificado, então, cada empresa vai ter o seu certificado, no caso que é utilizado para o REINF social, é o SPFX. Você vai informar o caminho dele aqui e informar a senha desse arquivo. Aqui.
Só um instantezinho. Deixa eu só pegar o certificado aqui, copiar o certificado, só um instante. A gente está acessando. Então, uma vez aqui a gente pegando o certificado. Ah, deu erro de senha. Deixa eu só digitar a senha novamente aqui. Eita, deixa eu ver se tá com o caps lock ligado nessa máquina. Eu não sei se eu tô com a senha errada ou se esse arquivo aqui está ruim, mas enfim, uma vez configurado aqui o certificado, ele ia dar com sucesso e ia finalizar. Então, a configuração do TSS estaria pronta para fazer o envio do REINF e o do social. Então, pensa assim, agora a gente já extraiu a informação lá no fiscal, né? No extrator fiscal. A gente vai ter que vir aqui em miscelâneas, integração, processamento, porque a gente está fazendo integração via banco a banco. Se a gente tivesse gerado um arquivo TXT, a gente iria vir na importação de arquivos, tá? Então, a gente vai entrar em processamento. Nós temos a opção aqui ó, de transferir da TAF ST1 para a TAF ST2 e da TAF ST2 para o TAF, que é isso que vai ocorrer quando a gente vai fazer o processamento. A gente vai pegar as informações que estão na TAF ST1 no RP, transferir para a TAF ST2 do TAF e do TAF para as tabelas do TAF. Vou mandar processar. Neste momento, ele está carregando todos os layouts do TAF, tá? Então, todos aqueles Tzinho T001, T001AB, T013, ele está carregando o layout, ele carrega a primeira vez e depois ele faz a importação. Importou, tem o gerenciador de integração, onde a gente pode visualizar todas as integrações realizadas, com sucesso ou não. Então, a gente tem aqui a importação, se a gente dá duplo clique em cima dele, vai mostrar tudo que vem integrado. Então, assim, a gente teve o T001, que é um complemento de empresa alterado com sucesso. O AB, que é o processo, também vem integrado, e assim por diante, tá? Se a gente for aqui no final, ó, temos aqui os títulos também integrados. Aí, onde eu vou verificar esse cadastro aqui no TAF? Se a gente entrar aqui em atualizações, cadastros financeiro,
tem aqui o cadastro de fatura e recibo. Então, aquele título a pagar ou a receber, quando a gente gerar o extrator e fazer o processamento aqui no TAF, esse título será cadastrado aqui nessa rotina. Ele tem que estar aqui. Então, aqui está o meu título aqui. Se a gente visualizar, aquelas informações do título, valor bruto, 10 mil, as informações de processos judiciais estão aqui. Se tivesse aposentadoria, estaria preenchido dos campos de aposentadoria, valor de retenção do INSS, que é o valor original, que é o 1.100, e o processo judicial. Isso para o título, tá? No caso da nota, estaria no cadastro de notas, no documento de entrada ou saída. Então, aqui está o cadastro, né, da nota de saída que foi cadastrado. Mesma coisa, aqui estarão as informações da nota, dos itens das notas. Então, por isso que quando for enviar um título avulso, ele vai estar, as informações serão pegadas do título. Agora, quando for nota, um título oriundo de nota, a informação estará na nota, tá? Então, aqui teremos a informação dos itens e o tipo de serviço. Deixa eu encontrar o campinho aqui. Aqui, o tipo de serviço, ok? Bom, feito isso, uma vez então a gente já extraiu. Agora a gente vai apurar essas informações, ou seja, o TAF ele vai consolidar as informações de títulos e nota desse período para poder fazer o envio ao REINF. Então, aqui na abinha, aqui nos eventos REINF, a gente pode verificar que nós temos aqui o menu de apuração. Então, o que é a apuração? É pegar todas as informações do período, consolidar e gerar as tabelas no mesmo layout que é o REINF, tá? Então, pela legenda, a gente pode verificar aqui que todos estão vermelhos, porque nenhum evento foi apurado. Então, se eu vir aqui e mandar apurar o processos judiciais, administrativos, eu seleciono ele e vou clicar em processar. Se eu quiser apurar o 2070, ou 2010, ou 2020, é a mesma coisa, eu seleciono e clico em processar. Então, vamos processar o 1070. Ao final, se ficou verdinho é porque ele apurou, nós podemos visualizar o log aqui. Então, nós temos aqui informando que, em detalhe, que ele foi gravado com sucesso. Okay? E também visualizar apurações, a gente consegue também verificar o que ele apurou, né? O que ele apurou para enviar para o REINF. Então, se a gente verificar que é a mesma carinha do layout do REINF, é essa carinha aqui. E nessa abinha aqui, uma vez enviado a informação para o RET, né, para o REINF, ele retorna um número de recibo. Esse número de recibo fica gravado neste campinho. Ok? Idem para o 2010 e 2020. Então, vamos pegar aqui um 2010. Eu criei lá um título, né? Apagar. Vou processar. Ele processou. Se a gente visualizar o log aqui, vai verificar que não teve nenhum erro. Em visualizar a apuração, ele está aqui, o meu título apurado, na carinha que é o 2010, tá? E aí, pronto, apurei. Agora eu quero fazer o envio, né? Eu posso tanto pelo botão monitor, como também eu posso ir pelo menu, pelo monitoramento. É a mesma telinha. Assim como aquelas apurações que a gente gerou, também podem ser acessadas por aqui. Então, aquele 2010 que eu acabei de fazer, ele também pode ser acessado pelo menu. Que seria esse aqui. Tá? Então, aí a gente vai fazer a transmissão. A transmissão seria pelo monitor,
do Reinf, tá? Então, assim, lembra que o E-Social tem o seu monitor e o Reinf tem o seu monitor separado. O que é essa tela? Então, essa tela vai mostrar os eventos de tabela do Reinf, no caso 1000 e o 1070, os eventos periódicos e os não periódicos. Basta eu selecionar o que eu quero enviar. Então, por exemplo, eu quero enviar o 1070. Eu vou selecionar o 1070 e transmitir ao governo evento de tabela, que ele vai me mostrar todos os registros que tem para enviar do 1070. Eu clico aqui nessa opção que eu quero enviar esse registro e clico em transmitir. Provavelmente vai dar erro porque eu não consegui configurar o certificado, né? Deve ter mudado a senha, enfim. Mas estaria a opção aqui. Aí, uma vez transmitida, a gente pode ir aqui no monitor de transmissões. Eu não vou conseguir entrar no monitor de transmissão porque não configurou o TSS, mas ele ia exibir para você o retorno, a inconsistência, né? Então, como não tem comunicação, vai mostrar em branco, mas se houvesse alguma inconsistência de envio, iria aparecer aqui. Ou até mesmo lá, não houve nenhuma consistência, todos foram enviados, estaria com o status de validado, tá ok? Bom, isso seria a parte então, do Reinf, tanto do Proteus como no TAF, como vai funcionar no TAF. Tá? Eu quero mostrar para vocês aqui a página centralizadora. Nós temos aqui essa página centralizadora. Deixa eu só onde vai estar nessa página todos os boletins, todas as datas de expedição, vai estar dentro dessa página. A versão, inclusive da versão 1180, nessa semana a gente atualizar nesse site qual vai ser a data de expedição da 1180, tá bom? E também nas telas das próximas entregas que vai fazer do TAF, também vamos informar nessa página. Então, nós teremos as próximas apurações, como eu falei, do restante dos blocos. E é isso, a gente... Bom, já são meio-dia, a gente vai dar uma olhadinha só nas questões, se conseguimos responder todas as questões, e aí encerrar a apresentação. Pode mostrar uma tela de novo? Só vou mostrar uma tela novamente, que muita gente pediu, que é o cadastro do relacionamento do serviço com o tipo de serviço. Tá? Então, se a gente for aqui no fiscal, nove. SPED, relacionamento de código de serviços. Então, aquele código de serviço que você informou lá no produto, né, o código de serviço do ISS, você tem que informar aqui que ele corresponde ao tipo de serviço do Reinf. Aqui nesse campinho. Então, a gente está falando assim, que o código do ISS 2001 corresponde ao tipo de serviço 20. É necessária essa ligação para quê? Para que a informação seja enviada ao Reinf, referente à nota, tá? Bom, a gente está já com pouco tempo, né, para responder as questões. O que nós iremos fazer? Nós iremos pegar todas as questões enviadas aqui no nosso chat e vamos colocar na FAQ, lá na nossa página centralizadora. Tá bom? Eu agradeço a presença, ou melhor, a participação de vocês, e nós teremos outras oportunidades para fazer mais webinars pela frente. Bom dia. Bom, pessoal, nós vamos dando por encerrado os eventos. Ainda tem bastante questões para a gente responder, então elas foram salvas. Estamos aqui com todas elas, as que vocês encaminharam. Nós teremos um novo webinar lá no mês de maio,
Peço que vocês se inscrevam através do portal da TOTUS mesmo, totus.com/webinars. Se vocês não receberem o convite, entrem nesse portal. Ele está disponível com todas as datas de todos os eventos, webinars que a gente for fazer daqui para frente. Não só do REINF, mas também de outras obrigações e de outros produtos da TOTUS. Então, o que vocês quiserem se inscrever é totus.com/webinars, com S no final mesmo. A gente vai responder todas essas questões e aí vamos publicar junto com os materiais utilizados em eventos. Tá? Para quem não consegue entrar no portal TDN, não precisa se logar, não precisa nada, vocês têm acesso ao portal. Então, vocês vão entrar lá em tdninterno.com e o material utilizado nesse evento, ele fica disponível lá em materiais utilizados para eventos dentro da Space da consultoria. Você que não teve a sua pergunta respondida, não se preocupe, a gente vai responder, vai disponibilizar. O vídeo, a gravação deste evento ficará disponível no canal YouTube. A gente vai só fazer um alinhamento, uma edição desse vídeo e aí disponibilizaremos lá no canal da TOTUS, dentro do YouTube, na playlist TOTUS Soluções. Então procurem por essa apresentação lá. Quiserem convidar mais pessoas da empresa de vocês para participarem no nosso próximo encontro, agora no mês de maio, fiquem à vontade. Tá bom? Vamos encerrar por aqui, porque já deu, né, o nosso tempo, o nosso prazo. Agradeço muito a participação de todos. Espero que tenhamos conseguido atender pelo menos alguns dos objetivos. O principal, que era passar para vocês os conceitos da obrigação e também os principais cadastros criados pela linha de produto Proteus. Muito obrigada pela participação de todos. Uma boa tarde. Tenho só mais um recadinho para vocês do TAF. A Daniela vai falar com vocês agora, só um momento. Oi, pessoal, boa tarde. Pessoal, lembrando que a gente tem a nossa playlist de vídeos do TAF, os vídeos How-To, e agora no dia 6, na sexta-feira, nós vamos lançar os How-Tos referente ao REINF. Então, como gera o REINF, como integra, o que precisa fazer para gerar o REINF. Então, acompanhem lá a nossa página, a nossa playlist How to TAF TSS dentro do TOTUS Soluções no YouTube. Muito obrigada e boa tarde.